Finalmente, Silksong lançado. Nossa, moleque. Só se eu fosse muito louco pra não falar de Silksong aqui no canal, principalmente porque o lançamento desse jogo foi tão espetacular que ele crashou todas as lojas que ele tava sendo vendido. Porém, Silksong não é simplesmente o lançamento de mais um joguinho indie, é literalmente um evento. Pra vocês terem ideia, mano, Silksong não só fez todas as lojas por aí ficarem travadas no seu lançamento, como literalmente fez outros desenvolvedores terem que adiar o lançamento dos próprios jogos para não entrarem no caminho de Silksong, senão eles seriam atropelados. Mas no meio disso eu também vejo algumas pessoas um pouco perdidas de por que Silksong é tudo isso? Por que esse jogo é tão hypado? Por que ele demorou tanto para sair? Então a gente vai estar falando aqui de toda essa jornada, de por que Silksong é o jogo que ele é hoje em dia e das consequências que lançar o jogo nesse mês de setembro acabou causando na indústria. Bom, antes de falar de Silksong, a gente precisa falar do seu antecessor, o Hollow Knight. Hollow Knight foi um jogo lançado pela Team Cherry em 2017 aqui na Steam. Vocês podem ver que as reviews são extremamente positivas, tá ligado? 41 mil delas. Um jogo indie feito por um time extremamente pequeno tem essa quantidade de reviews positivas, e se a gente pegasse, sei lá, o último Assassin's Creed, por exemplo, não o último porque aparentemente não saiu na Steam ainda, mas o Valhalla, ele tem 2.000 reviews positivas. É claro que ele é um jogo multiplataforma, ele tem reviews positivas em outros lugares, mas eu só tô mostrando aqui pra vocês terem uma ideia, porque Hollow Knight também é um jogo multiplataforma. Eu te garanto que esse joguinho indie por um time pequeno acabou tendo um impacto muito maior na indústria do que muitos jogos AAA. É até cômico pensar num bagulho desse, tá ligado? Tanto que com o sucesso de Hollow Knight, a Team Cherry viu uma baita de uma oportunidade, não lançando outros jogos depois desse, não, eles lançaram várias DLCs no ano de lançamento e no ano seguinte, e eventualmente anunciaram Hollow Knight Silksong, que você estaria jogando com a Hornet. Silksong tinha dado as caras pela primeira vez na E3 em fevereiro de 2019. Olha o tempo que demorou, irmão. Mais uma dessas DLCs, porém conforme a Team Cherry foi trabalhando no jogo, ele não parava de expandir e acabou virando um jogo único. E esse acabou sendo o maior motivo do atraso de Silksong. Era um time muito pequeno, que eles nunca pararam de fazer o jogo, até onde eu vi. Eles só estavam tendo muito trabalho em conseguir construir o jogo do jeito que eles estavam imaginando. E é claro que eu já joguei Silksong e relaxa, eu não vou dar spoiler nenhum, mas se tu quiser ver as gameplay, segunda-feira sai uma gameplay de Silksong lá no Jojano, então se inscreve. No momento desse vídeo eu joguei umas 8, 9 horas e eu posso afirmar com certeza que ele é uma versão ainda melhor de Hollow Knight. Eu gosto de Hollow Knight, apesar de não ser o meu Metroidvania favorito. Esse título vai pro Metroid Dread, e eu cheguei a jogar o Hollow Knight perto do lançamento dele, quando eu ainda morava com a minha mãe. Eu achei legal, mas não tudo isso, então eu voltei a jogar ele há alguns anos atrás, eu acho, tudo em live. Aqui eu fiz literalmente todos os desafios, todas as coisas que dava pra fazer lá no jogo. Eu acho que eu só não fiz um dos panteões mais difíceis, porque eu fiquei com preguiça, mas eu fiz o Castelo Branco lá, aquela parte que todo mundo fala que é super difícil, matei o Nightmare Green, Radiance e os caralho, e eu sinceramente acho esse um jogo bem fácil, sendo bem sincero, mas depois de ter dado mais uma chance pro game, eu gostei dele muito mais, por conta da atmosfera, as músicas, os bosses, o charme que o jogo tem. Ele é um Metroidvania muito redondinho, mas que tinha espaço pra melhorar, e em Silksong essa melhora é óbvia. E já vou avisando pra rapaziada aí que achou Hollow Knight difícil, irmão, se prepara, porque o Silksong é muito mais complicado. Porém a esperança acabou voltando pro coração de todas as pessoas que estavam esperando o Silksong numa Nintendo Direct, onde os caras literalmente mostraram o Silksong misturado com vários outros games indies ou games aleatórios que eles iam estar colocando no Nintendo Switch, como se não fosse nada, tá ligado? Só tipo, 2025. E ali começou, irmão. Evento esse que algum tempo depois fez com que a Team Cherry postasse um trailer oficial com principalmente uma data, que seria 4 de setembro. E esse trailer foi postado 21 de agosto. Eram 2 semanas pra chegar na data. Mano, daí caralho, quebrou a internet no meio. Essa demora descomunal pro lançamento do jogo talvez tenha sido uma das melhores coisas que aconteceu pra Team Cherry. Porque, diferente de alguns desenvolvedores preguiçosos que fingem que estão fazendo a merda do jogo deles, como eu disse, a Team Cherry tava realmente trabalhando no jogo. E o hype foi ficando
cada vez maior. As pessoas perdiam as esperanças, mas no fundo a gente sabia que um dia a gente ia receber o game. E obrigado por terem anunciado 2 semanas antes, porque senão, irmão, eu ia derreter se eu tivesse que esperar, sei lá, 6 meses. Além do caos inicial que isso causou, porque todo mundo tava super hypado, outros desenvolvedores acabaram tendo um pouquinho de problemas com o lançamento de Silksong. Não cai nesse âmbito de problema, mas pra vocês terem uma ideia, os desenvolvedores de Peak colocaram numa mensagem no jogo deles: o patch já está ativo com algumas paradas já consertadas, nós esperamos que vocês aproveitem Peak pelas 2 próximas semanas até a gente mover pro Silksong, ou seja, próprios desenvolvedores sabiam que não ia durar muito tempo, mano. Este canal, que eu vou ficar devendo falar o nome aí, mas vocês sabem qual que é? O canal que tem os bagulhinhos de passarinho lá, que ele fala sobre ciência, uns bagulho cósmico. Eles também fizeram um post falando que eles iriam atrasar o lançamento de um projeto aí deles pra dia 10 de setembro, pra evitar colidir com o hype massivo da supernova Silksong. Cara, olha isso, irmão. E até outros desenvolvedores indies foram afetados um pouco mais diretamente, como o Panic Arcade, que ele tá fazendo um jogo chamado Clover Pits. É um jogo que se inspira um pouco em Balatro, mas com as mecânicas de ser uma máquina de caça-níqueis. Parece ser um jogo bem interessante. E eles postaram: ter que atrasar o Clover Pit no último minuto por conta de Silksong foi difícil, mas honestamente, obrigado por todo o carinho, diversão e encorajamento nos comentários. Desejamos a todo mundo uma boa semana de Silksong e a gente vê vocês dia 26 de setembro, quando será hora do Clover Pits. Eu já vi pessoas tirando férias no trabalho que se alinhassem com o lançamento de um novo Zelda, um novo God of War, The Last of Us, mas um jogo lançar e fazer as pessoas terem que atrasar os próprios projetos, porque senão eles iam ser consumidos, isso aí é novidade. E isso foi bem inteligente por parte desse desenvolvedor aí, porque quando o Silksong lançou, ele pegou um total de 562 mil players só na Steam, tá bom? E no período geral é o mesmo número, porque o jogo acabou de lançar, mas atualmente tem quase 500 mil de pessoas jogando só na Steam. Só na Steam. Outra coisa que eu não esperava ver, ou melhor, eu nunca vi acontecendo, foi que todas as lojas online caíram simultaneamente quando o Silksong foi oficialmente lançado, dado o fluxo de pessoas tentando comprar. Na Steam, por exemplo, a gente tava nesse caso triste aí, com esses bichinhos desgraçados aparecendo, não me deixando comprar. Eu só consegui comprar o jogo umas 2 horas depois, que aí foi diminuindo um pouco do fluxo de pessoas. O eShop do Nintendo Switch, que já não é um dos melhores, também acabou crashando no lançamento. E em outras notícias, vocês podem ver até que o Game Pass foi afetado, mano. Isso acabou acontecendo porque o jogo não teve nenhuma pre-order, então foi um fluxo muito grande de pessoas de uma vez. Mas sendo bem sincero, eu acho que se a gente até tivesse uma pre-order, no dia que saísse ia crashar igual, tá ligado? Porque muita gente ia lá pra comprar. Principalmente porque não é um jogo tão caro, R$60 pela obra-prima que é esse Silksong aqui. Pra mim tá um preço mais do que justo, e ele já tá com 3.000 reviews extremamente positivas. Eu não tô brincando quando eu falo que esse jogo é literalmente um marco histórico pros indies. O Hollow Knight, no seu lançamento sozinho, e as subsequentes DLCs que acabaram vindo, moldaram a cena indie de uma maneira que a gente tava tendo Metroidvania de tudo. Era um período até insuportável, irmão. Todos esses aqui, claro, Metroidvanias incríveis, principalmente Blasphemous, meu xodozinho. E eu acredito que a gente tá prestes a ver isso acontecendo de novo, já que Silksong, por mais que seja um jogo extremamente popular e pá, ele é um jogo com começo, meio e fim. Então até a gente ter novas DLCs ou coisas assim, a gente provavelmente vai ter outros desenvolvedores fazendo os próprios Metroidvanias pra aproveitar o hype do momento, o que eu acho muito válido, porque todo mundo vai estar querendo jogar Metroidvania, inclusive eu. E olha, eu acho que eu não precisaria nem falar nada, mas joguem Silksong. Mas, sinceramente, se você não jogou Hollow Knight, joga Hollow Knight primeiro, tá ligado? Mas de coração mesmo, ambos os jogos são atemporais, pode passar décadas que Hollow Knight vai continuar sendo incrível, mas na minha opinião, Silksong é ainda melhor. Meu Deus, que treta. Porém, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Agora eu que vou jogar Silksong, tá? Agora, falou, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido mais um conteúdão épico aqui do Piscine Gameplays. Não se esqueçam de se inscrever lá no Jojando pra vocês acompanharem as gameplays de Silksong que eu vou estar postando. Porque por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é Guaraná!